tarde, Maria José. Obrigado por estares aqui connosco hoje. Se isto vai ser uma conversa super informal, uma conversa só de fazermos quase uma pequena visita pela exposição, embora estejamos aqui sentados à frente de uma das peças da exposição, ou de um dos painéis que eu acho que vai marcar esta exposição e a obra mais antiga que temos nesta exposição. Mas eu começava por te perguntar uma coisa que tu disseste hoje, que é a forma como de repente as tuas obras são vistas por outra pessoa e o prazer ou não que isso pode dar também ao artista e o prazer ou não que isso pode trazer também. E não sei se prazer foi a palavra que tu usaste, na verdade, mas pelo menos de algum modo a possibilidade de um outro olhar perante o teu trabalho. Pronto. E gostava de começarmos a conversa um bocadinho por aí, como é que é para ti neste momento também olhares para a reunião destas peças todas, para a reunião deste trabalho, deste corpo de trabalho que reunimos aqui desde 2000 até ao presente. Em primeiro lugar, boa tarde e obrigada por tudo isto, mas também aqui por esta oportunidade de conversarmos sobre a exposição e sobre o trabalho. Em relação a essa pergunta do modo como as coisas, não é? Como as coisas de repente são reunidas com uma seleção que não é uma seleção feita por mim, não é? É uma seleção feita por outra pessoa, neste caso por ti, e o modo como depois elas são colocadas em diálogo em função dessa seleção. É de facto uma coisa que introduz informação e dados novos no modo como eu sempre me relacionei com estas peças. E achei isso muito interessante e muito estimulante, ver que de repente há coisas que acabavam por fazer sentido numa perspectiva de continuidade do trabalho, mas que tem muito mais, através de outros olhares, consigo vê-las de uma forma muito mais articulada do que eventualmente imaginei quando as produzi, até porque estas coisas, nem todas elas são perfeitamente, pensadas de uma forma muito consciente, não é? Há coisas que acabam por ser um bocado espontâneas. E nesse sentido foi, de facto, uma descoberta, ver o modo como é possível estabelecer relações dentro do trabalho que eram intuídas, mas que se tornam de repente muito evidentes quando o trabalho é colocado, é montado desta maneira como foi montado e as peças estão em diálogo umas com as outras. Falavas desta questão de muitas vezes, e eu acho que tu tens um pensamento super estruturado, obviamente, e tens um trabalho super estruturado, mas e referindo a esta peça que temos por trás de nós, que a primeira vez que eu te falei dela, a tua cara fez uma expressão de surpresa, de alguma forma, porque é que esta peça me interessava também, e de repente o diálogo que fomos construindo sobre esta peça acho que começou a fazer sentido depois também, e tu ajudaste-me a fazer sentido dela e eu ajudei-te cá a pensar também como é que ela podia integrar a exposição e como é que ela, de algum modo, para mim, era um ponto de partida para esta exposição, e que tem muito a ver com essa tua ideia que estavas a falar de algum modo também dessa possibilidade de experimentação e dessa possibilidade de saíres de um trabalho anterior que era muito mais formal, se assim quisermos chamar, ou que era muito mais formalista, e como este exercício continuado de 100 desenhos e de 100 desenhos vermelhos te abre essa possibilidade também de desconstruir esse formalismo que era uma talvez
das possibilidades de olharmos o teu trabalho também agora a esta distância e o anterior a esta peça. Portanto, esta ideia desta peça, que obviamente depois o público vai perceber também que não há propriamente uma cronologia na exposição, não nos interessava aqui contar essa história, porque essa história, como nós falámos várias vezes, também vai para trás e vai para a frente muitas vezes, e portanto a narrativa nunca é única e contínua, vai tendo retrocessos, e acho que isso é uma das coisas bonitas também de trabalharmos em arte, e esta possibilidade destas narrativas não lineares. E como é que esta peça, de algum modo, nos faz este caminho na própria exposição e nos marca, de algum modo, esta possibilidade de abertura também no teu trabalho. E eu não sei se queres falar um pouco sobre esta peça, já que estamos só perante como a temos também como cenário, se queres falar dela também um pouco. Sim, pronto. Ela surgiu de uma forma muito consciente, mas ao mesmo tempo também muito espontânea e emotiva. Pronto. Ela reúne essas duas vertentes que acabam por atravessar um bocado todo o meu trabalho. Mas surgiu num contexto muito específico, que foi 98, 90, sim, a partir de 98, e depois ela acabou por ser concluída já em 99, que foi, de facto, foi uma altura em que eu me apercebi, de que aquilo que estava a fazer, e eram peças tridimensionais com revestimentos em alumínios, acabava por ser uma coisa um bocado fechada sobre si própria, e eu não conseguia encontrar um percurso que fizesse sentido para mim a partir dali. E resolvi fazer aquilo que nunca tinha feito, que era pegar em cores que nunca tinha pegado, no gesto, que era uma coisa também que que não me atraía particularmente, e nesta espontaneidade de não ter uma coisa pensada, ir para o papel, enfim, para o suporte, sem ter uma coisa pensada. E fiz este exercício diário de gestual, portanto, representação destes ritmos e destes movimentos, até com uma intenção de que isto eventualmente pudesse ser um projeto para qualquer outra coisa. Pronto. Não acabou por ser isso, porque depois pensei, mas porquê? Porquê é que tem que ser sempre um projeto para qualquer outra coisa? Isto em si também é um exercício que é que tem características que eu acho que são interessantes como objeto. E pronto, e ela surgiu assim, e foram 100 dias em que eu, por dia, fazia metodicamente uma destas páginas. É quase como um registro diarístico, não é? Pronto, e ao fim de um determinado tempo, achei que era isto, não valia a pena continuar, mas também não valia a pena transformar isto noutra coisa qualquer. E acabei por mostrá-los mesmo assim. Agora, passado este tempo todo, e foi uma das primeiras perguntas que tu me fizeste, como é que, noutro contexto, como é que eu via agora este trabalho, passado este tempo todo, é de facto muito interessante até, o modo como eu, ao ver outra vez este trabalho que estava tanto tempo guardado, consigo encontrar relações com coisas que fiz em 2018, por exemplo. E isso tem sido uma das descobertas, lá está, que esta exposição tem proporcionado. Sim. Sim, a determinada altura referiste a questão do método, que eu acho que é assim uma das
das portas de entrada também no teu trabalho, esta questão das séries, esta questão do modo como tu trabalhas, como tu apresentas o teu trabalho, do modo como tu te relacionas, por exemplo, não só com a pintura ou com a escultura, mas até com o livro, passando também dos suportes que tu usas. E essa metodologia de trabalho, como ela passa também ou acompanha as peças, que muitas vezes podem ser só uma pintura, mas como essa pintura tem regras muito específicas depois de colocação, ou regras muito específicas do espaço que ela ocupa na parede, ou do espaço em que ela se pode relacionar com outras peças, todo esse método é, de algum modo, ou em alguns casos, quase matemático, mas ao mesmo tempo depois é assim de uma liberdade incrível quando tu montas. Isso foi uma das coisas que foi para mim, e falando de descobertas também, que para mim foi uma descoberta neste processo, que foi de repente receber as instruções, ou ver as instruções do teu trabalho e haver uma precisão naquilo tudo, e haver uma precisão de este fica à distância de X centímetros do outro e o outro vai. Mas ao mesmo tempo, quando tu pões aquilo na parede, isso quase deixou de importar. E a coisa ganha outra dimensão completamente diferente. Essa relação que muitas vezes vem não sei, do teu modo de fazer ou do teu modo de olhar também as coisas, mas que de repente quando ela está aqui, depois desta parede, de repente são 100 desenhos, ok, são 100 desenhos, mas eles são 100 desenhos numa parede e tornaram-se uma escultura, e de repente tu relacionas com eles de uma forma completamente diferente. E fico sempre com uma dúvida que é, neste caso, por exemplo, quando é que, ok, porque 100? Podia ser 80, 90, o que quer que fosse, mas chegou aquele momento em que tu disseste, ok, é aqui. Ou quando fazes peças como as esculturas imaginárias, que têm instruções para um espectador, como é que elas são pensadas depois também enquanto... E para quem as esculturas imaginárias geralmente têm instruções e são constituídas por várias pinturas, mas todas essas pinturas têm cá está um espaço que vai ocupar na parede. E estou a arrastar isto, se calhar, para te perguntar como é que este pensamento, de algum modo, que me parece um bocadinho vindo de um olhar quase mais científico, das matemáticas, depois como é que tu fazes esta conexão depois com a arte, como é que para ti é importante isto, mas ao mesmo tempo é importante depois esta possibilidade de isto abrir totalmente e ser o que a pessoa quer que isto seja também. Pois, tu falaste de várias questões, eu estava a tentar, enfim, fixar para não perder a resposta. Para responder dos dois problemas, como sabes, é fazer... Mas pronto, também não vou estar muito preocupada em tocar todos os pontos. Há uma questão que eu não sei se a maior parte, se essas pessoas que não estão, enfim, habituadas a lidar com estas coisas e mesmo muitas vezes que não estão habituadas a fazer estas coisas, têm consciência. Eu penso que será assim com toda a gente, comigo que a ansiedade perante um suporte vazio. Pronto. E isso existia há 20 anos, existia há 40 e continua a existir para mim atualmente. Pronto. E esta forma, essa é uma questão, portanto, esta forma de tentar controlar o processo, ao fim e ao cabo, todos esses cálculos são para tentar controlar o processo. É uma forma de criar um método, cotidiano de trabalho, que vença esta ansiedade. Portanto, pensar, não, isto não vai ser de uma vez, isto vai ser gradualmente e pronto. Esta é uma questão. Há nitidamente esta fuga a esta ansiedade que perante um suporte, porque as coisas têm que começar de algum lado, não é? Têm que começar por algum lado. Mas, por outro lado, também há outra questão que tem a ver com esta minha relação com o espaço,
e com o modo como o espaço é trabalhado, que eu acho que as coisas, quando funcionam em planta, normalmente funcionam no espaço. E, portanto, esta relação com a visão de cima, em que, lá está, em que eu sinto que estou a controlar a montagem da exposição, é também uma coisa muito importante no meu trabalho, e quando elas depois são colocadas, realmente, pronto, parece uma coisa mais ou menos emotiva e ainda bem, portanto é esse mesmo o objetivo, mas enquanto estou a produzi-las, enquanto estou a realizá-las, portanto este recurso, as estratégias que me permitam ter a possibilidade de optar por várias soluções e depois acabar por escolher uma, e já agora os desenhos são 100, não porque tivessem sido 100, eles foram mais do que 100, mas eu acabei por selecionar 100, que achei que era uma unidade, parei num determinado ponto e depois 100, está bem. E até pelo título, porque estas coisas também são 100 desenhos vermelhos, 101 desenhos vermelhos, mas pronto, achei que 100 desenhos vermelhos. Está bom. Portanto, é tudo, acabam por ser tudo, de uma forma realmente muito pouco romântica até, de uma forma muito, enfim, objetiva, procedimentos para tentar controlar esta ansiedade perante este lado também inesperado e espontâneo e até intuitivo, não é? É uma coisa que eu ainda não consigo, até hoje não consigo, portanto, verbalizar, é o quão intuitivo tudo isto tem, não é? E para medir até que ponto tu estás num caminho que achas que faz sentido, pois há todas estas muletas, todos estes subterfúgios todos estes coisas. Sim, essa ideia de olhar as coisas de cima e essa possibilidade das várias montagens, porque é também por aí que te interessa depois ir fazer um doutoramento a um departamento de arquitetura e não a... Pois, sim, essa questão também não foi uma questão que tivesse sido, enfim, intencional desde o início. Portanto, as coisas também surgem de oportunidades e surgiu esta oportunidade. Mas dentro desta oportunidade, sim, fez sentido, e até um dos meus orientadores era arquiteto, fazia todo o sentido num trabalho com as minhas características, achámos, sim, que o doutoramento fosse na área da arquitetura. Sim, nós começámos a falar da exposição e não podemos ter começado pelo título também da exposição, não o fizemos, mas podemos voltar a ele agora, só porque, de algum modo, este olhar para o teu trabalho passou muito também ou do meu olhar para o teu trabalho, e eu nunca gosto de usar o meu, porque acho que é um perdão possessivo assim, forte demais, e o olhar nunca é só nosso. Pronto, nunca é só. E principalmente nisto, era uma coisa que eu te disse desde o início, que eu queria construir contigo e que queria fazer contigo, e que me interessa muito mais esse processo de diálogo do que propriamente uma ideia de um curador que chega, que escolhe as obras e que elabora ele um discurso sobre elas. Mas isto para voltarmos ao título da exposição e à ideia dos lugares de fratura e à ideia de algum modo também de olharmos para estes trabalhos, e depois tu podes falar um bocadinho também da ideia de fratura e porque é que essa ideia te acompanhou e porque é que essa ideia te agrada de alguma forma também enquanto pensamento sobre o teu trabalho, mas agradava-me também esta ideia de um olhar para o teu trabalho que passa cá está por estas séries e podemos ir criando quase este rompimento entre várias séries e ao mesmo tempo trazê-las para um mesmo espaço. Porque muitas das vezes esse teu trabalho em série é uma série pensada para um espaço determinado, o espaço, como tu já falaste também, sempre um papel aqui
muito importante, se não o motor de muitas das coisas que tu fazes e portanto, ter estas reuniões de trabalho que vem de cá está desde 98, ou nós falamos de 2000, mas, portanto, ter aqui essas possibilidades de os pôr a interagir e de alguma forma também dessas possibilidades de fratura entre elas. Há bocado, quando nós fizemos aqui uma visita na exposição, estávamos a falar também dessas questões da continuidade depois, mesmo dentro destas fraturas, das possibilidades de continuidade. E como é que, numa série como das culturas imaginárias, tu tens referências a outras peças, porque fazes uns autorretratos, e podes falar da questão do autorretrato também, no teu ateliê em que surgem os espaços pouco concretos, uma outra peça que temos aqui na exposição, ou como é que no Hazy Medium of Mist, um outro autorretrato teu, tens uma outra pintura por trás de ti que também está na exposição, e portanto esta possibilidade de relações entre elas, de algum modo, que pode ser entendido quase para o visitante como, ok, então não há aqui lugares de fratura, há quase lugares de continuidade, mas ao mesmo tempo há essas quebras, ou há esse pensamento fraturante também entre estas coisas todas. Uhum. Portanto, em relação à fratura, não é? Em relação à fratura, esta ideia de fratura vem num contexto de facto específico, que é um contexto teórico e que tem a ver com a tese. Mas é uma ideia que me agrada particularmente porque se relaciona com o modo como as peças interagem com as pessoas. Afinal, tudo isto, não é? É uma questão de interação com as pessoas. E com o modo como elas, de facto, parecem coisas todas muito acabadas, não é? Elas vêm para aqui e parecem que são o resultado de uma coisa absolutamente... e depois, aqui é que elas acabam por ser, de facto, quase destruídas para dar início a outra coisa, outras coisas, em função das pessoas que os veem. Pronto, e a fratura tem muito a ver com isso. Com o modo como isto nunca é, e nós estamos a falar sobre isto, não é? Isto nunca é, de facto, esta coisa física que temos à nossa frente, é sempre esta coisa física com todos estes discursos que nós construímos e que fatalmente levarão estas coisas a ser uma outra coisa. Não são de facto, elas deixam de ser imagens e são um misto de imagens, de discurso, de vivências, de memórias, de uma série de coisas que nós projetamos e que elas despertam em nós. E, portanto, elas multiplicam-se, não é? Com a quantidade de pessoas que acabam por fazer este exercício, se tiverem o tempo necessário e o interesse necessário e o interesse, de facto, para o fazer. Pronto, a fratura, de facto, tem a ver com isso. Quando tu me falaste deste título para a exposição, achei que tinha tudo a ver, porque o meu trabalho tem muito esta componente de relação, não é? De consciência do que é a obra na relação com o público e naquilo que ela poderá ser, eventualmente, de acordo com aquilo que se fizer dela. E, portanto, acho que faz todo o sentido. Em relação àquilo que estavas a dizer das relações entre as peças, entre os trabalhos, elas, de facto, são pensadas... Há uma coisa muito importante, eu acho que nós ainda não falámos disso, das conversas que temos tido, que é, ou se calhar já falámos, não sei, já não me lembro, que é, a maior parte das vezes, é o espaço que despoleta os projetos. Despoleta, pronto, não é despoletar, mas que desencadeia, não usei a expressão certa. É o espaço que desencadeia os projetos. E isso mostra como, de facto, todos estes objetos, num determinado espaço, não é? Eles são pensados
em função desse espaço e teoricamente, eles não viveriam noutro espaço. Pronto, e há que aceitar, porque esta é uma fatalidade, que eles vão ter que sair dali para outro sítio qualquer. E uma das coisas que eu também achei muito... pronto, que me espantou até agora quando vejo o trabalho todo reunido, é ver como coisas que foram pensadas em função de determinados espaços acabam por ter um comportamento que faz todo o sentido, com outras peças, não é? E, portanto, elas acabam por ter uma espécie de margem à sua volta que permite, de facto, depois estes interstícios com as peças que vão sendo colocadas e os diálogos que vão sendo criados. Neste caso, pronto, é evidente que o teu olhar, apesar de não gostares de usar a expressão, não é, este olhar que neste caso foi o teu e eventualmente acabou por revelar de uma forma muito... É engraçado essa questão do espaço e da importância que o espaço tem nas tuas peças, mas sim, mas depois as possibilidades imensas que elas têm quando as tiras também desse espaço onde elas existiram e como é que elas se transformam também. Isso acho que é super evidente também no Repouso, uma peça que também está na exposição e que, de repente, o espaço que pensámos para ela foi um espaço que não é todo um espaço fácil, é um espaço cheio de informação e cheio de elementos, e como aquela peça permite, de algum modo, que aquele espaço também seja vivido de outra maneira, como aquele espaço seja olhado de outra maneira, como a peça se... Não sei se foi a peça que se adaptou àquele espaço, foi o espaço que se adaptou àquela peça e também a integrou. E de repente, como esse campo de possibilidades é imenso, e como esse campo de possibilidades é de um aspecto gigante nestas peças mais instalativas tuas também. Como é que elas, de repente, permitem esses diálogos e como é que elas, cá está, dialogam de forma diferente com o espaço que vão ocupar. E, portanto, por um lado é muito engraçado engraçado não é a palavra também, mas é muito... se por um lado eu percebo esse ser o espaço que muitas vezes te cria essa necessidade também de responderes, de criares algo, como depois, cá está, e era um bocadinho o que estávamos a falar também em relação ao... Isto é tudo muito metódico, mas depois há um lado que não é metódico, há um lado que é emocional e, portanto, a coisa também sai disso. E acho que isso... Por exemplo, quando falamos de arquitetura depois, a coisa já não é bem assim. Pois não. Não é de todo assim, eu não vou falar... Não vamos falar de arquitetura, como é óbvio, mas estava a fazer só a leitura com o que estávamos a falar antes de teres ido para o departamento de arquitetura e deste olhar por cima, mas que de repente... Cá está, tens estes objetos que permitem isso, pronto, e estes objetos, depois, por mais dúvidas que nós tenhamos nisto tudo, estes objetos são incríveis porque permitem uma data de coisas. E quando falo destes objetos, falo de obras no geral, não é? Mas há esta coisa que a arquitetura tem, que são esta coisa das relações, não é? Como as coisas se vão com uma certa organicidade construída em função das relações que vão sendo criadas entre as coisas. Pronto, e em relação a uma exposição, isso é mais que evidente, não é? Portanto, tu tens um determinado, enfim, um determinado espaço e depois constróis relações entre as peças também em função desse espaço. Eu não sei qual era a pergunta. Sim, não havia pergunta propriamente dita, era só este pensamento também. Eu não sei se queres falar também um pouco... Era o repouso, falaste... Falar da questão do repouso e do espaço que o repouso ocupa também, e de como é que aquele espaço foi transformado também por uma peça e como é que as peças também têm o poder de transformação do espaço. Sim.
aquele conjunto de peças, de facto, foi exposto em 2007, se não estou em erro, na Galeria Fonseca Macedo. Pronto, foi uma exposição em que as peças eram todas, portanto, ocupavam a maior parte das paredes. E aqui elas acabam por ir sendo descobertas, não é? Porque são, de facto, esta ideia de repouso, não é? De equilíbrio entre um repouso que é uma coisa tensional, não é? Um equilíbrio que é tensional, que fica ali entre uma força e outra. Há uma inquietude nesse repouso que acabei por achar que era propícia esta ideia da peça que espreita, que vai ser Sim, que faz quase este percurso também no próprio espaço. Também era uma das ideias que nos interessava aqui, que era também esta cá está, com o diálogo com a arquitetura também, construir-se para além das salas de exposição e sair um bocadinho também das salas de exposição. E antes de terminarmos também, que a conversa já vai longa, mas queria falar só de uma série de pinturas que tens aqui que de repente se transformou, ou quando eu falo da tua obra, ou quando eu falo de ti, me parece uma das grandes referências da tua obra, que são as minhas casas voadoras, e que é uma obra que, cá está, tu também, acho que me referiste uma vez quando a fizeste, também quando fizeste aquela exposição, que o público nem sequer pensou muito nela, ou nem sequer houve assim uma interação tão grande de público, ou a reação nem foi sequer a que tu esperavas, e de repente como é que essa série, com o passar do tempo, se transformou nesta, não sei qual será a palavra, mas nesta referência para o teu trabalho também, nesta ideia de representação do teu trabalho, que acabámos depois também por, até graficamente, a trabalhar depois na parte de comunicação da própria exposição. E sim, só se conseguias falar um bocadinho sobre essa série, porque para mim é cá está, acho que foi das primeiras coisas que eu vi do teu trabalho também, acho que foi aquela série, ou pelo menos foi uma das séries que eu guardei do teu trabalho, foi sempre uma das coisas que ficou na minha cabeça, foi aquela série. Eu não a vi ao vivo, vi imagens dela, mas foi sempre aquelas pinturas sempre ficaram. Isso para mim é muito relevante quando as coisas te ficam cá atrás e de repente essas imagens te vêm quando estás a pensar noutras coisas, ou quando estás a relacionar coisas, e há algumas obras que te vão ficando, e as casas para mim foram essa obra também. Pois as casas voadoras têm vários componentes. Uma delas é, de facto, a pintura, depois tem uns quadros com as referências de tinta, e depois tinha um livro. As casas voadoras, eu penso que foi o primeiro projeto que eu fiz depois em que eu estive a trabalhar depois deste painel. Pronto, e foi de facto o primeiro projeto de retorno, entre aspas, porque tudo o que eu fiz antes, apesar de não pintar, era revestimento, e portanto, e nesse sentido, era pintura. Mas foi de facto o primeiro, depois de muitos anos, assumidamente pintura com tintas. E eu acho que isso foi muito importante, porque ele passou por várias fases, e quando eu assumi que aquilo era um projeto para ser realizado em pintura, pronto, aquilo foi também uma espécie de libertação. Que ela sabia, porque era numa altura, naquela altura ninguém pintava, não é? Não era uma coisa que fosse particularmente bem vista, seres pintor. A pintura tem, como tu sabes,
tenho passado por estas Por essas fases. vicissitudes. Exatamente. Pronto, esse foi um projeto. Foi também o primeiro projeto que eu fiz. Isto é importante para a Galeria Fonseca Macedo, porque foi a primeira abordagem que eu fiz daquele espaço. E na altura eu pensei que, portanto, era um espaço, era muito branco e era necessário portanto, e era um espaço fortíssimo, tinha um ar fortíssimo. Sim, claro. Portanto, e todas as exposições que eu via lá, achava que o espaço tinha tendência para esmagar as exposições. E, portanto, aquilo foi um desafio muito grande, que é como é que eu faço aqui uma exposição que não seja esmagada pelo espaço. E essa foi, talvez por isso, sejam peças tão grandes e tão emotivas, mas depois há todo um processo que foi descrito até no livro, que passa por uma série de referências de desenhos anteriores e que depois acabaram por ser... enfim, por ter um percurso também metódico de trabalho, um projeto que acabou por, enfim, desembocar naquelas pinturas. A exposição teve uma certa, teve adesão quando foi realizada. Agora, o que eu talvez mais do que outras que eu fiz. Agora, o que me espantou é o modo como ela acabou por ser tão icónica em relação ao meu trabalho. Pronto. Isso, de facto, não estava à espera. Quanto mais tempo passa, mais as pessoas exatamente fazem e falam das casas voadoras. Pronto, e isso acabou por ser também, de certa forma, uma coisa... É bom, quer dizer, não posso dizer que não é bom, não é? Claro. Já falámos sobre isso, se fosse o contrário era pior. Sim, foi um projeto que foi importante. Eu acho curioso que tenha esta recorrência, passado tanto tempo no discurso das pessoas. Fico contente por isso. Pronto, mas são coisas... Eu acabo por o modo como nós acabamos por ver depois numa antológica, de facto, estas peças todas juntas, se calhar aqueles volumes que são criados nas casas voadoras não são muito distintos dos volumes que saem da parede nas pinturas, por exemplo, de 2018. Não é? Estas coisas acabam por estar todas relacionadas. Relacionadas, é verdade. Só uma pergunta um bocado cruel para acabarmos, mas o que é que tu achas ou que peça gostarias de ter tido aqui na exposição que não está? Olha, uma peça que já não existe e que tu tinhas... acho que sim, acho que faz falta o arvorar. Portanto, que é uma peça que já não existe. Já não existe, assumia como efêmera. Pronto, mas existe o projeto e há sempre a possibilidade de ter refazer. Sim, essa peça. E depois, claro que há coisas... Eu penso que as séries estão mais ou menos todas documentadas. Essa peça, sim. Até porque foi uma coisa que foi colocada de início e eu senti sempre que podia, sim, fazer sentido. Tinha coisas que não existem noutras. Noutras. Ela estava pensada para, mas infelizmente... Era uma das peças que tínhamos falado. Exatamente. Sim, não sei se... Acho que já falámos aqui um bocadinho das várias dimensões da exposição e das várias possibilidades e portas de entrada para a exposição. Portanto, também deixaram aqui um bocadinho um espaço para as pessoas virem e descobrirem as peças e relacionarem com elas. Queria só dizer que foi
ou que está a ser assim, um prazer imenso fazer isto e que está a ser um gozo e está a dar um gozo terrível fazermos isto e enquanto equipa está a ser assim, um prazer imenso termos-te aqui e estarmos com as tuas peças e montarmos isto e tem sido assim, e acho que posso falar pela equipa também, que tem sido assim um prazer descobrir este universo todo e um prazer trabalhar contigo. E muito obrigado por isso também. Eu é que agradeço. O prazer tem sido recíproco. E principalmente ver o cuidado e a atenção com que o trabalho tem sido tratado. Isso é uma coisa extremamente gratificante. Tem sido. Obrigado.